Olá, boa noite. Cerca de 800 linhagens do vírus da Covid-19 já foram identificadas no mundo desde o início da pandemia. E agora, com a vacinação acontecendo a passos lentos, surgem os questionamentos. A vacina que está sendo aplicada protege contra todas essas variantes do vírus? Novas vacinas vão ter que ser desenvolvidas? E quem tomou as primeiras doses, terá que tomar outras? Na edição de hoje, nós vamos trazer as orientações. Nossa convidada é a virologista do Departamento de Microbiologia da UFMG, professora Giliane Trindade. Olá, boa noite, Giliane, tudo bem? Boa noite, Érica, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer nosso conversar com você. Professora, explica pra gente, a gente tem escutado tanto falar dessas mutações do vírus da Covid, mais de 800 linhagens, enfim, isso vai variar muito ao longo do tempo, já foram aí descobertas esse vírus. Esse é um comportamento normal de vírus? O que significam essas mutações que ele sofre? Tá, então, Érica, esse é um comportamento normal. A geração de mutações, ela faz parte do processo natural de evolução de todo o vírus. E isso acontece porque cada vez que o vírus vai fazer a replicação do seu material genético, né? Então, toda vez que ele entra numa célula e ele vai promover ali um ciclo infeccioso e vai replicar esse seu material genético, essas mutações ocorrem. E elas ocorrem porque os vírus eles não conseguem corrigir os erros que as enzimas virais que sintetizam os seus genomas cometem. Então, ter mutação, apresentar mutação faz parte do processo de evolução de todos os vírus e de outros organismos também, inclusive do nosso, né? Mas como os vírus têm uma evolução muito rápida, porque eles se replicam num tempo de geração muito curto, quando a gente vê em casos assim de uma pandemia ou de surtos e de epidemia em que eles se replicam muito, porque são muitos hospedeiros infectados, esse potencial, né, essa geração de mutações vai acontecer com muita frequência. Quanto mais ele se replica, mais mutações serão produzidas. Então, isso faz parte da evolução e a gente vai encontrar em todos os vírus do planeta. E falando especificamente do vírus da Covid-19, o que a gente já sabe sobre a mutação desse vírus? Ele pode vir de forma mais branda, mais acentuada, mais letal? O que a gente já sabe sobre essas mutações da Covid-19? Tá, então vamos explicar um pouquinho quais que são os efeitos dessa mutação para o vírus e para a interação do vírus com o hospedeiro que ele está infectando, e no caso do SARS-CoV-2 somos nós. Então, a maioria dessas mutações que eu acabei de comentar, elas podem passar desapercebidas aos olhos de qualquer pesquisador, porque elas podem, por exemplo, ser mutações deletérias para o vírus, que a gente não vai nem ficar sabendo. Então, elas não vão ter impacto nenhum, nenhum desfecho biológico para o ser humano, tá? Outras mutações serão consideradas mutações neutras, quando elas, por exemplo, não vão implicar em nenhuma alteração da proteína do vírus, seja para ligação ao receptor da célula, sejam para as proteínas que interagem com o hospedeiro para agravar, por exemplo, a infecção, tá? Então, elas são mutações neutras, você muda ali uma base, mas isso não tem um desfecho biológico, nenhuma implicação clínica ou epidemiológica. Agora, existem mutações que vão ser acompanhadas de alterações, então, naquelas proteínas que os vírus sintetizam, né? Que os vírus precisam delas para poder, por exemplo, entrar na célula, para poder, por exemplo, escapar da resposta imune que aquele organismo produziu. Então, o que a gente vê com esse SARS-CoV-2
é que algumas dessas proteínas que já foram algumas dessas mutações, né, que já foram mapeadas aqui no Brasil, foram mapeadas na África do Sul, foram mapeadas no Reino Unido, elas estão relacionadas com alterações naquela porçãozinha da proteína da espícula que vai se ligar à célula hospedeira. Então, ao que tudo indica, né, os estudos já mostraram que essas mutações fizeram com que os vírus mutantes, essas variantes que emergiram, elas têm uma facilidade maior, vamos dizer assim, para se ligar ao receptor da célula hospedeira. Então, isso, por exemplo, pode implicar em um maior risco de contágio, porque uma vez que ele se liga melhor, ele pode invadir as células mais facilmente, ele pode, então, ganhar uma corrida aí em relação aos vírus que não apresentam essa mutação. Giliane, levando em consideração essas mutações, isso que você está explicando aí para a gente, essa normalidade de comportamento dos vírus, a gente fica pensando assim, a gente já está aí numa leva de vacinação, indo a passos lentos, e aí essas pessoas que vão se vacinar agora, elas vão ficar protegidas dessas mutações que vieram depois que a vacina foi desenvolvida? Como que fica essa relação? Então, essa é uma ótima pergunta. O que a gente tem que pensar é que, assim, para algumas vacinas, você tem o vírus inteiro ali presente na vacina, né? O vírus foi inativado e é como se o corpinho do vírus todo estivesse ali contido naquela formulação da vacina. Então, existem outras proteínas que vão estimular essa resposta imune, tá? Para outras vacinas, que são aquelas de vetor viral, ou que são aquelas compostas pelo RNA mensageiro, elas vão conter ali só a proteína da espícula, né? Mas essa proteína vai ter várias regiões que irão estimular a produção de anticorpos no corpo humano. Então, assim, é válido, sabe, Érica, continuarmos a vacinação, porque o que os dados mostraram não foi uma ausência de proteção, né? Foi uma redução dessa capacidade de neutralização. E o ponto por anticorpos, e esse é um ponto importante que eu queria falar, a nossa resposta imune, ela não é composta só por anticorpos, a gente tem toda uma resposta imune celular que foi estimulada pela vacina ou pela infecção prévia e que ela está presente ali no organismo daquele indivíduo. Os estudos também têm mostrado isso, da potência dessa resposta, tá? Então, é válido a gente continuar vacinando com esse arsenal de vacinas que nós temos aqui agora, tá? E o que eu imagino que vai acontecer no futuro é que essas vacinas, elas poderão ser revistas, como a gente faz, por exemplo, para a vacina da gripe todo ano. Sim. Todo ano existe uma nova formulação da vacina da gripe, justamente por quê? Porque existem mutações que os vírus apresentam e, como eu já expliquei antes, essas mutações são parte do processo natural de replicação desse vírus, né? Da existência dessa entidade biológica. Então, o que é feito em termos, né, da vigilância e da saúde pública? Essas vacinas são revistas e novas formulações são produzidas. Então, pode ser que a gente vai chegar num ponto que as vacinas que foram agora originalmente produzidas no ano final de 2020, né, e agora 2021, que elas serão revistas. Isso vai depender do comportamento que a gente for observando aí em relação à proteção conferida por essas vacinas que já estão prontas e disponíveis para o uso. Ou seja, provavelmente, certamente teremos outras vacinas nos próximos meses, né? Diferentes dessas que a gente está chegando no mercado agora. O que a gente ainda vai esperar um tempo, a gente vai observar, sabe, Érica, qual que é o comportamento dessas novas variantes, como é que se dá esse escape mesmo, se os outros braços, como a gente fala, da resposta imune vão agir e terão efeito. Então, a gente ainda precisa de mais dados, tá? Nossos dados ainda são escassos, né? São poucos, a gente está no início dessa investigação, a gente precisa aprofundar esses dados. Mas pode ser que no futuro, né, não vou falar aí meses, quando, porque a gente não pode prever, justamente porque a gente está acompanhando o que está acontecendo,
Mas pode ser que no futuro a gente venha a ter adequações dessa vacina, o que é muito natural. E o que é feito, por exemplo, para a gripe, como eu já dei exemplo. E que tanto os cientistas quanto a indústria, eles já têm um conhecimento disso, porque isso faz parte do processo natural de um vírus. Então, assim, essa emergência dessas novas variantes, isso já estava lá na nossa cartilha, né? A gente já esperava que isso fosse acontecer, né? Porque a gente sabe, exatamente, porque a gente sabe que esse é um processo natural da evolução viral. Ok. Tá? Juliana, infelizmente chegamos ao final aqui do programa. Eu queria te agradecer pela disponibilidade da entrevista. Muito obrigada. Ô, Érica, eu posso falar só mais uma coisinha? Rapidinho, eu queria alertar a população, né, para que quem pudesse permanecer em casa, para não abrir a mão, né, do uso de máscaras, porque quanto maior o contágio, quanto maior o número de infectados, maior é a probabilidade das mutações acontecerem, da gente ver emergindo essas novas variantes. Então, é muito importante que a gente faça a nossa parte também, porque se o vírus correr desenfreado, né, a gente tem chance aí de observar outras variantes que podem, por exemplo, ter outros desfechos, como uma maior gravidade da doença gerada. E a gente não quer que isso aconteça. Isso aí, tá dado o recado então. Obrigada, boa noite para você, Juliane. Boa noite, obrigada. Uma ótima noite para você também, obrigada pela companhia. Amanhã eu te espero às 8 da noite. Até lá.